Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e ainda outra vez e pouco tempo e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa esse pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estáis discutindo entre vós, porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, dia 9 da sexta semana da Páscoa, aproximando aí da festa da Ascensão do Senhor, nesta quinta-feira hoje, o texto que nós lemos aqui do Evangelho de São João, maravilhoso. Jesus aqui está falando algo para os discípulos que eles não conseguem compreender, né? E eles ficam com essa dúvida: o que será esse pouco tempo que Jesus está falando? Ora, literalmente falando, analisando o texto literalmente, nós vamos ver aqui que esse pouco tempo é aquele período. Jesus está falando isso aqui para os discípulos e logo em seguida, ele será tirado do meio dos discípulos. Quando Jesus, então, ele vai ao Getsêmani, e lá no Getsêmani com os discípulos, lá Judas o trai com um beijo e Jesus, então, é arrancado do meio dos discípulos. Ali começa a paixão de nosso Senhor. Então, é esse pouco tempo, é porque já estava muito próximo a entrega, a oblação de Jesus. E mais um pouco de tempo, eles verão eles de novo, os 3 dias que Jesus passa no seio da terra. É os 3 dias da morte de Cristo. E ao 3º dia, ele ressuscita e Jesus aparece novamente para os discípulos. E mais um pouco tempo de novo não verá ele, são os 40 dias que Jesus aparece ressuscitado no meio do povo. Esse período que nós estamos vivendo agora até o período da Ascensão. Ou seja, então desde o domingo da Páscoa até o domingo seguinte agora, que nós vamos viver a solenidade da Ascensão do Senhor, é esse pouco tempo que Jesus está caminhando, ressuscitado no meio dos discípulos. Apareceu para os discípulos de Emaús, apareceu para as santas mulheres, apareceu 2 vezes para os discípulos reunidos no cenáculo. Vai dizer a palavra, São Paulo, que ele apareceu a mais de 500 pessoas, todas de uma vez só. Por fim, aparece como um abortivo a Jesus no caminho de Damasco. Então, é esse período, esse pouco tempo. Então aqui, eles, nesse momento, eles não conseguiam compreender isso. Mas, na realidade, o que Jesus está trazendo para eles é uma palavra de consolo. Essa palavra de Jesus para eles, sem dúvida alguma, é uma palavra de consolo. E eles não compreendem no momento, né? Quantas vezes na nossa vida, meus irmãos, é assim? Quantas vezes, diante dos fatos, nós não conseguimos vislumbrar o futuro daquilo que está acontecendo? Os discípulos aqui ficaram tristes porque Jesus estava dizendo: olha, vocês não vão me ver. Pouco tempo já e vocês não vão me ver. Depois, mais um pouco de tempo, vocês me verão de novo. E mais um pouco de tempo já não me verão de novo. E na cabeça dos discípulos aconteceu uma grande confusão. Quantas vezes os fatos dessa vida, as coisas dessa vida, também elas, nos causam muita confusão. Mas essa palavra, ela nos convida à confiança, a abandonar na palavra de Jesus. Por quê? Porque ele termina o evangelho de hoje dizendo algo maravilhoso. Ele termina: olha, vocês vão ficar tristes. Então Jesus está dizendo para mim e para você:
Existem coisas nessa vida que vão nos deixar tristes, sem dúvida alguma. Muitas coisas acontecerão nesta vida e nos deixarão profundamente tristes e até talvez desanimados. Mas a palavra do Senhor, a poderosa palavra de Deus, ela diz que mesmo estas coisas que nos deixarão tristes, depois nós vamos ter uma alegria que nem se lembraremos mais desta tristeza. Ora, o que o Senhor está dizendo para cada um de nós, sem dúvida alguma, é a esperança da vida eterna. Então ele diz assim, traduzindo tudo isso em miúdos para cada um de nós, que no mundo nós teremos aflições. Jesus já disse isso claramente para cada um de nós, né? Mas ele diz, olha, coragem, eu venci o mundo. Daí vem uma pergunta para cada um de nós. Ora, essa vida então aqui nós viemos aqui só para sofrer? Não. Nós também precisamos responder isso. Não, nós não viemos aqui somente para sofrer. Não, somente que o sofrimento é uma condição do ser humano. Uma condição do ser humano marcado pelo pecado original. O que Jesus sanou na cruz, através da sua salvação, da sua entrega, da sua oblação perfeita, ele sanou o pecado original. Mas as consequências do pecado original, elas estão aí e nós convivemos com ela todos os dias. Dor, né? Quem tem uma unha encravada, por exemplo, sabe o que é uma unha encravada. Se você tiver uma unha encravada, você vai saber o que é uma unha encravada. Ora, isso daí é fruto do pecado original. Nós não precisaríamos sentir isso. São as consequências desse pecado. Jesus já resolveu isso. Só que, enquanto estivermos aqui nesta vida, nós vamos estar sujeitos a estas realidades. Não era para ser assim, né? Mas o que Deus conseguiu para nós, a vida sobrenatural, isso é maravilhoso. Então, essa palavra é uma palavra de ânimo para cada um de nós. Porque assim, né? Porque depois de tudo isso, e aqui, num sentido místico, é preciso a gente dizer algo. Um pouco de tempo, também um pouco de tempo, e as pessoas já não mais nos verão. Muitas das vezes a gente não para refletir nisso, né? Um pouco de tempo também, né? E nós não veremos mais as pessoas e nem as pessoas desse mundo nos verão mais. E olha, meus irmãos, é um pouco de tempo mesmo. É um pouquíssimo tempo mesmo, que a gente não para pensar nisso. Ora, se é um pouco de tempo, então a palavra que eu digo para você hoje, da parte de Deus, é aguente firme. Aguente firme. Tá difícil na sua casa? Aguente firme. Tá difícil com seus filhos? Aguente firme. Tá difícil no casamento? Aguente firme. Tá difícil na comunidade, no emprego, a enfermidade chegou? Eu digo para você, aguente firme, porque tudo isso é só apenas um pouco de tempo. Que Deus tem preparado para você, se você permanecer firme nele. São coisas que São Paulo diz que os olhos nunca ouviram, o coração nunca experimentou. Tal é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso, é sempre tempo de retomar ao primeiro amor, é sempre tempo de retomar a vida de oração, é sempre tempo de retomar os propósitos. Eu quero dizer para você que fez muitos propósitos com Deus, você que começou uma caminhada maravilhosa com Deus e por causa dos muitos problemas que vieram na sua vida, você acabou desanimando, eu quero dizer para você hoje, da parte de Deus, levante a sua cabeça, erga a sua cabeça, porque o seu Deus não é um Deus de brincadeira. Erga a sua cabeça, una-se a Ele, cole-se a Ele, né? Esteja unido a Jesus, suporte com alegria tudo aquilo que a divina providência permitir que chegue à sua vida. Suporte com alegria, deixe que as coisas aconteçam naturalmente, apenas não largue o Senhor. Permaneça nos propósitos, permaneça na vida de oração. Naqueles dias que você não tiver vontade de rezar, reze. Reze nesse dia, então, reze especialmente neste dia. Procure o Senhor, esteja atento a todo o movimento do céu em direção a cada um de nós e deixe que o Espírito Santo convença o nosso coração e nos conduza
as águas mais profundas, né, do que é a intimidade com esse Deus maravilhoso. E tudo, meu irmão, tudo, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, tudo irá passar. Tudo vai passar. Só Deus não passa. Deus abençoe sua vida enormemente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe sua vida.